Olá, meu nome é Felipe Bulbarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, febuba ou Felipe Bulbarelli. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos e esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, para você que está acompanhando esse nosso trabalho, para você que gosta desse rolê que a gente faz, acessa aí www.apoia.se/ORP e nos ajude, nos paga um cafezinho, seja uma colaboradora, seja um colaborador desse projeto. Esse recurso a gente utiliza para fazer as edições, gravações, pesquisas, né? Para fazer toda a produção desse conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar, a editora com as melhores publicações do Brasil e também da Faculdade Unida de Vitória. O melhor curso de teologia EAD do país. Inclusive, nós estudamos lá. A Faculdade Unida de Vitória, inclusive, agora tem mestrado e doutorado, hein? Bom demais, vou mestrar lá. Tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPcast. No episódio de hoje, estou sozinho, Walter Pinheiro, né, o nosso teólogo latino, e a Pamela Campos estão com problemas de conexão, muita chuva e afora, não conseguiram estar com a gente, mas hoje, nada mais, nada menos, nós temos aqui a Marina Marinho. Marina, para vocês que para mim era Marininha, a gente se conhece já há um tempo, e é um privilégio poder recebê-la aqui. A Marina, acho que, 10, 12 anos que a gente se conhece e desde sempre muito lúcida, questionadora, inquieta com a vida, sempre assim disposta a transformar o mundo. E hoje Marina é doutoranda, mestre em Direito Tributário pela UFMG, professora de Direito Tributário da graduação e da PUC Minas, também é advogada. Isso tudo é Marina Marinho. Seja muito bem-vinda, Marina. Privilégio poder falar com você. Oi, Gibran, o privilégio é meu de estar participando. Desde já agradecer pelo convite. Muito legal o podcast, muito legal o modelo que vocês desenvolveram e muito legal poder falar com os seus ouvintes. Quem sabe também trazer novos ouvintes aí para o programa de vocês. Coisa boa. Eu falei aqui um monte de coisa que você faz, mas conta pra gente aí um pouquinho da trajetória, da sua caminhada, de quem que você é, né? Porque apesar de super nova, sua trajetória já é gigante, né? Então fala um pouquinho pra gente de quem é a Marina, além dessas coisas todas que eu falei que você faz aqui. Bom, aí já aproveitando, vou só fazer uma correção, que eu sou professora da graduação da UFMG e da pós da PUC, só para meus alunos se localizarem quando eu mandar o podcast para eles. Eu acho que quando as pessoas verem minha foto, realmente elas vão achar que eu sou muito nova. Ainda mais você reforçando isso, mas não é verdade. Eu sou privilegiada aí, ou não, né? A minha baixa estatura, a minha carinha de pessoa mais nova. Mas já tô aí nessa trajetória dentro do direito há um tempo já. A gente, como você falou, a gente estudou junto. Acho que essa trajetória também é muito importante dizer que é uma trajetória permeada por vários privilégios, né? Eu estudei numa escola que incentivava bastante a participação política, era uma escola que eu considero que tinha um ensino bem crítico, né? Com todas as suas deficiências, sei lá, né? A gente pode criticar bastante o sistema educacional brasileiro, mas com todas as deficiências que a nossa escola tinha, era uma escola muito crítica, uma escola que tinha uma formação um tanto diferenciada, que de certa forma, né, depois quando eu entrei na faculdade, comecei a perceber que era uma escola um tanto plural. Então, desde o tempo da escola, assim, eu percebo que a gente era bem incentivado a participar do debate político, a ter um pensamento crítico. Depois da escola, eu não entrei de primeira, né, na UFMG, então passei por um cursinho, o que também me ajudou a pensar no que eu queria, né, a refazer o caminho aí do que eu queria para minha graduação, para minha carreira profissional. E aí acabei escolhendo direito, porque no colégio tive muita dúvida sobre o que eu queria fazer. Durante muito tempo achei que eu queria ser jornalista, aí depois comecei a sonhar com uma carreira de diplomata, apesar de não falar outras línguas, não ter muito conhecimento de relações internacionais. E aí eu lembro muito que a gente teve um professor, o Carlão, professor de História,
que me deu um toque sobre o direito. E aí no cursinho, né, que a gente às vezes tem que não escolhe o curso, mas escolhe a área, eu tomei realmente essa decisão de fazer direito. Enfim, então veio com esse amadurecimento mesmo de pensar no que eu queria para minha carreira profissional. E quando eu entrei na universidade, eu era muito ansiosa. Então, desde o segundo período, eu já procurei um estágio, eu queria fazer alguma coisa, eu queria tanto começar a trabalhar quanto ganhar alguma autonomia, né? Queria ganhar minha grana. E aí eu comecei a fazer estágio muito cedo, comecei a direcionar a minha formação muito para o mercado desde o começo da faculdade. Saí da faculdade, comecei um novo curso de ciências contábeis, mas aí a vivência na advocacia, e eu acho também que o amadurecimento e conhecer melhor o mercado que você trabalha e para que serve, né, o que você estudou enquanto você estava na graduação, eu acho que tudo isso me direcionou para uma carreira também acadêmica. Então, eu comecei a pensar que eu podia fazer outras coisas, que eu podia dar aula, que eu podia fazer uma pesquisa um pouco diferente do que eu faço no trabalho e que eu podia até unir essas duas questões, né? Unir a academia com o meu trabalho. Enfim, achei que seria interessante tentar, então, começar a frequentar as aulas de pós-graduação, porque eu comecei a frequentar as aulas como ouvinte. E aí eu me apaixonei pela academia, me apaixonei pelas coisas que estavam sendo pesquisadas. Eu trabalho com direito tributário, que é uma área muito técnica, é uma área muito, muito focada em regras, né? Tem muita lei, tem muita norma. E geralmente no trabalho a gente usa muito dessas normas, né? Então a academia foi, num primeiro momento, um escape para pesquisar coisas diferentes, para voltar a estudar filosofia, para entender o que estava por trás das normas que eu utilizava no trabalho. E num segundo momento foi uma nova opção de carreira, né? Porque hoje em dia, como você falou, eu já estou dando aulas, hoje eu estou no doutorado. Mas, além disso, eu acho que mudou e melhorou muito a minha relação com o meu trabalho, porque hoje em dia eu já consigo pensar o que eu faço de uma maneira mais aprofundada, eu faço pesquisas, eu sinto uma maior curiosidade em saber por que as normas funcionam como elas funcionam. Quando eu vou atender o meu cliente, eu já sei o que está por trás do que eu estou falando com ele, eu consigo interpretar o que há de político nas decisões do Poder Executivo, né, em matéria tributária. A academia, ela mudou a minha visão, não só sobre pesquisa, mas também sobre trabalho. E é isso, estou ainda, não terminei o doutorado. Espero terminar em breve. Não, eu acho maravilhoso isso que você está dizendo, porque talvez a gente não calcula a dimensão, né, de que alguém que entenda o que de fato é a educação, o que de fato é o professor, essa capacidade que os professores, desde o ensino básico, têm de instigar a gente, de motivar, então essa narrativa, né, de você encontrar um professor que te dê uma sugestão e essa sugestão encaixar em quem você é, isso é maravilhoso. E muita gente que escuta a gente aqui, é uma galerinha que está nessa fase de vestibular, né? Então, quando você escuta alguém dizendo, calma, não foi assim, a primeira vez não foi, eu tive que estudar um pouco mais, isso é interessante, né? Porque às vezes a molecada acha que a vida acadêmica é uma corrida maluca, e nem sempre, né? Às vezes a gente vai se descobrindo. Mas você falando aí sobre essa área da pesquisa, né? Esse novo universo que você acabou descobrindo na trajetória, a gente vê que, apesar das mulheres, né, serem maioria, esse ambiente jurídico e tudo mais, a gente vê que ainda talvez seja um ambiente muito masculinizado, né? Até com o próprio nome. Sempre a gente pensa no advogado, no doutor, a nomenclatura ligada é sempre assim. No seu dia a dia, como é que você pensa isso? Você acha que a advocacia no Brasil ainda é um olhar muito masculino? O espaço da mulher na advocacia, como que você enxerga isso? Com certeza. Eu acho assim, a advocacia, assim como acho que todos os lugares, né, todos os espaços que as mulheres se relacionam, eles refletem uma estrutura, a nossa estrutura, enquanto sociedade, que é uma estrutura machista. Então não é diferente na advocacia. O que há de diferente, talvez, é essa questão do status da profissão, né, e de como as posições de poder relacionadas com o direito, elas ainda são ocupadas por homens, na sua maioria. Os grandes escritórios de advocacia no Brasil, hoje a gente já vê um movimento de tentar melhorar isso, de ampliar a diversidade, de colocar mais mulheres nos conselhos, de torná-las sócias, de dar posição de destaque para as mulheres. Mas eu acho que ainda é um ramo
muito masculino, um ramo que reflete muitas relações de poder, né? E como as relações de poder na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no Brasil acho que isso fica escancarado. As relações de poder aqui, elas ainda são muito ditadas pelos homens, e aí pelos homens brancos, principalmente, pelos homens brancos ricos, acaba que se reflete na advocacia. Na minha área, no direito tributário, também é uma área muito masculina. A gente tem diversas mulheres muito boas no que elas fazem, mulheres ocupando posições de destaque. A gente vê um movimento no direito tributário de formar grupos de tributaristas mulheres, de fazer publicações exclusivas e eventos exclusivos para mulheres. Isso vem acontecendo e a gente está percebendo essa maior participação das mulheres no meu mercado. Mas ainda, como é para o restante das mulheres em outros mercados, principalmente esses mercados, tem muita política, tem muita relação de poder nas relações de trabalho, ainda são mercados muito masculinos, na advocacia não é diferente. E no dia a dia, assim, nas audiências e tudo mais, quando você lidava com outros profissionais de direito, né, sei lá, os juízes, o Ministério Público, uma defensoria, ou até mesmo outros advogados, escrivão, alguma coisa nesse sentido, você percebia que às vezes a relação com o homem ou a relação com você, mulher, era diferente? Ou você acha que isso não chega a ser nesse nível? Então, no meu dia a dia, eu não tenho uma relação tão próxima com outros membros do judiciário. Tanto no meu trabalho de advogada, hoje, eu também realizo um trabalho de pesquisa. Então, eu também tenho esse privilégio, né, de não ter uma relação tão próxima com outros poderes, com outros membros do judiciário, até com clientes, minha relação é mais afastada, porque hoje eu faço um trabalho de pesquisa mesmo dentro do escritório onde eu trabalho. Mesmo assim, eu acho que a gente pode constatar a menor presença de mulheres nessas instituições e, sobretudo, a menor presença de mulheres negras, né? As mulheres brancas, eu percebo que, diante dos seus privilégios de classe, elas têm uma entrância maior em concurso público. Não sei se a gente pode ficar fazendo escalas, né? Mas a gente consegue perceber, quando a gente vê imagens das turmas que estão tomando posse, que estão sendo nomeadas, a gente consegue perceber uma baixa presença de mulheres. Quando tem mulheres, são mulheres brancas, e entre os homens também, homens brancos. E eu acho que é importante a gente debater isso, porque esse espaço do concurso público, embora seja um espaço pensado para ele ser mais meritocrático e para as oportunidades serem iguais, ele acaba excluindo muita gente que não consegue se preparar para fazer essas provas, ou que, mesmo que consiga se preparar, né, tem uma preparação aí muito diferente das pessoas que podem abrir mão de muito tempo para estudar, que podem pagar cursinhos que são muito caros, se preparar de uma maneira diferenciada. E embora o concurso também ele tenha essas regras uniformes para todos, ele não é só de mérito, né? Ele não avalia só mérito, porque você não concorre só consigo mesmo, é uma competição, então você está concorrendo com os outros, e aí quem tem mais condições vai se preparar melhor e isso vai se refletir em qualquer prova. A gente vê isso nos concursos de entrada da academia, né? Então, para entrar numa pós-graduação, você tem que passar por um concurso público de provas e, às vezes, de títulos. E aí também fica bem patente a disparidade de preparação e de caminho mesmo, de trajetória de pessoas que puderam se preparar exclusivamente para aquela prova e pessoas que não podem ou não têm condições mesmo de se preparar com tempo ou com cursinho, ou com dinheiro, com material para fazer aquelas provas. Também falando desse ambiente do concurso da academia, que é o que eu participo, até a própria manutenção nesse status de pesquisador, né? Porque com a baixa oferta de bolsas de pesquisa e as bolsas pagando o que elas pagam hoje, não é raro a gente ver colegas que desistem da vida acadêmica porque não podem passar aí 2 anos fazendo um mestrado sem bolsa, às vezes com uma bolsa muito baixa, e doutorado, então, que são 4 anos, nem se fala, né? E eu creio que essa disparidade para o concurso público, a gente possa fazer essa relação também com os concursos de magistratura, mais ainda com os concursos de magistratura, né? Que exigem uma preparação muito maior, que exigem um sacrifício de tempo e de dinheiro muito maior, que vai ter aí uma disparidade para mulheres, e aí se a mulher for mãe, ou se a mulher tiver que cuidar dos seus irmãos, da sua família, né? Uma disparidade muito maior do que as mulheres e os homens que não têm que se preocupar com isso.
Você tocou um ponto legal aí. Tá na pesquisa, né? Na academia, tá tentando fazer um mestrado, um doutorado com esse governo que aparentemente está demonstrando que é totalmente inimigo da educação, né? O quanto você acha que a gente perde com isso? Que, assim, de potencial, de capacidade científica que a gente está deixando de obter nesses últimos momentos por conta de uma falta de investimento razoável no ambiente educacional? Nossa, a gente perde demais. A gente perde as pessoas que não ficam no país, ou não permanecem na academia, né? Porque não tem condições de ficar. A gente perde na liberdade de cátedra, na liberdade de pesquisa. A gente não vai poder realizar os projetos que a gente gostaria de realizar, as pesquisas que a gente gostaria de realizar. Acho que a gente perde em pluralidade. A gente perde em mudar a forma como a gente pensa pesquisa no Brasil, que é uma forma ainda muito dogmática, que não aceita outras vivências, que tem resistência ao diferente, a formas diferentes de ler a realidade, de ler a nossa história. Então, eu acho que a gente só perde. O que está acontecendo com a pesquisa hoje é uma situação de desmonte. A gente perde as pessoas que querem dar aula. A gente perde as pessoas que passariam esse conhecimento para frente. A gente está perdendo discussão, a gente está perdendo debate. E pesquisa é isso, né? Pesquisa é a composição, o diálogo, é a comparação de ideias, é o debate. E a gente está eliminando uma ponta dessa construção. A gente está inviabilizando o debate, a gente está inviabilizando o diferente. A gente está inviabilizando dissenso e a gente não produz tese sem que a gente tenha um dissenso. A gente não produz conhecimento se a gente não tiver oposição, se a gente não tiver questionamento. A forma como a educação e a pesquisa vem sendo tratada no Brasil é calamitosa. E eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. O desinvestimento a sério, a influência na escolha dos representantes nas universidades, a gente tem que levar isso muito a sério, porque o desmonte da educação não vai acontecer quando fechar a última escola. O desmonte da educação ele já está acontecendo. A gente tem que ficar bem alerta com isso mesmo, porque nós, enquanto sociedade, estamos perdendo muito. Não é só a universidade, claro, só quem está lá dentro, não. Até porque a universidade é muito mais do que a sala de aula. A universidade, ela tem hospital, a universidade ela tem atendimento veterinário, ela tem pesquisa farmacêutica, ela tem clube, ela tem lazer, ela tem cultura. Eu acho que a gente perde muito mais do que a experiência em sala de aula quando a gente provoca esse desinvestimento em educação e pesquisa. O momento que a gente vive é tão complicado que o óbvio de vez em quando tem que ser dito, né, Marina? Mas você estava falando aí sobre essa pegada da ciência, que é isso mesmo. A ciência existe para ser contraposta. Então a gente desenvolve uma ideia e alguém vem tentar discutir essa ideia, criticá-la, e no ambiente da academia, isso é absurdamente normal. Aliás, isso nem é uma questão, né? Mas o mundo que a gente vive, a sociedade no geral, está cada vez menos disposta a dialogar e está cada vez mais presa na sua bolha, e as pessoas cada vez mais rechaçando as ideias diferentes. A gente está vendo essa polarização que a gente observa no mundo, no Brasil. Como é lidar com isso dentro da sala de aula? Quer dizer, você ali num papel de tentar transferir algum conhecimento, de aguçar alguns alunos, de fomentar algum tipo de conteúdo, e de repente alguém vai dizer que você está politizando, que agora é a nova onda, né? Você está politizando esse conteúdo. Como é que é isso? Tentar dar aula onde o contraditório não é mais bem-vindo? Mais uma vez, eu sou privilegiada, né? Porque eu tô num espaço privilegiado. Eu leciono na graduação de uma universidade pública, no começo do curso de graduação, e na pós-graduação, a minha cadeira ela é bem técnica, a disciplina que eu leciono ela é bem técnica. A pós-graduação em si, né, a pós-graduação lato sensu, ela já é bastante voltada para o mercado. Eu acho que todo esse embate, que principalmente os professores de matérias mais ligadas à filosofia, à sociologia, né, essas matérias de humanas, que provocam um pensamento crítico maior, e os professores do ensino básico, do ensino fundamental, da rede básica, acho que estão sofrendo a maior parte desses ataques. Não estou inserida nesse contexto. Ainda assim, eu sou muito otimista, sabe? Porque eu sinto uma disposição no meu meio, universitários e de pós-graduação. Eu sinto que tem uma disposição dos alunos para escutar, para debater. Eu sinto que os alunos, eles têm muita curiosidade em entender o que a gente está falando e por que a gente está falando desse jeito.
O que eu vejo no meu dia a dia é que, às vezes, o maior desafio é lidar com tantas fontes de informação. E essa informação que chega, cheia de opinião, disfarçada de regra, e muitas vezes simplificando os processos de interpretação da lei, né? Que aí, quando a gente está falando de notícias sobre direito, muitas vezes a informação ela já vem com uma carga de avaliação e de interpretação que a própria pessoa que está informando, né? Ela já carrega aquilo ali da própria opinião e simplifica todos os processos que aconteceram, às vezes, para que uma decisão do Supremo fosse tomada naquele sentido, ou para que um projeto de lei tivesse escrito e discutido naqueles termos. Alguns temas, né, que alguns pesquisadores vão demorar aí 4 anos para avaliar, produzir sua tese, escrever livros sobre os assuntos, muitas vezes eles chegam para os alunos em curtas frases, sabe? Chega muito simplificado. E eu vejo que esse é o meu maior desafio hoje, que a gente às vezes vê as pessoas falando de livros, de obras e de pensadores que eles nunca leram, que eles mal conhecem, como se eles fossem autoridade no assunto. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso mesmo, sabe? Entender esse novo paradigma, esse novo mundo, tem tanta informação disponível e que a informação é dada mais simplificada, que tem outro formato, né, para a gente passar o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, o que é importante que os nossos alunos saibam. Então, eu penso que a gente precisa, pelo menos, dotar de confiança essas informações simplificadas que forem espalhadas, sabe? A gente precisa tentar modificar o que está sendo passado para frente. Então, se entender, né, que mudou a forma de pesquisa, de procurar, a forma de acesso ao que já foi pesquisado, mudou a forma de assimilação desse conteúdo, e eu vejo que a gente já está entendendo isso. E eu tô vendo que eu e muitos colegas meus, a gente já tá tentando acessar outros veículos de informação, a gente tá tentando entender modelos novos de ensino para qualificar o debate, tá buscando outras ferramentas, como participar de podcast, de ter perfil em rede social, de tornar o ensino mais visual, mais didático. Como eu disse, eu sou muito otimista, sabe? Eu acredito que a educação e o conhecimento, eles são imbatíveis. Eu acho que não tem uma ferramenta melhor para a gente entender a vida em sociedade, para a gente participar dessa vida em sociedade, que não seja educação e conhecimento. E aí, falando de conhecimento em sentido amplo, trazendo mesmo a vivência e a experiência individual para esse processo de troca, que é experiência em sala de aula, e não só em sala de aula, né? Porque eu acho que a gente aí vai ampliando o nosso público e tentando passar conhecimento mesmo para quem não é nosso aluno. Então, eu acredito que quando a gente dominar essa nova linguagem, quando a gente conseguir produzir conteúdo acessível, a gente vai conseguir vencer fake news, vai conseguir vencer a desinformação. Porque eu acho que esse movimento que a gente está vendo justamente parte de um público que está interessado, que está aberto para essa discussão, que quer participar do debate público. Eu vejo que os meus alunos, eles querem participar da vida política, eles querem entender como eles podem fazer isso, como a política influencia na vida deles, influencia em tudo que eles estão estudando, e eles buscam se informar. Talvez o que falte para a gente é construir essa ponte para que eles acessem informações confiáveis. E eu acho que quando a gente conseguir construir essa ponte, quando a gente conseguir se conectar mais com esse público, com os nossos alunos, com essas pessoas que elas estão interessadas, a gente vai poder combater, não sei se a palavra, se o adjetivo é reacionarismo, né? Mas esse entendimento, essa conversa mais reacionária sobre assuntos não só acadêmicos, né, mas sobre ensino mesmo, sobre conhecimento. Acho que essa pauta reacionária que permeia o conhecimento, ela tem fim. A gente ainda vai conseguir combater isso, e a gente vai conseguir combater isso com o que a gente está tentando levar, que é com educação e conhecimento mesmo. Acho que é uma questão de linguagem. Eu sou otimista que a gente vai chegar lá rápido. Rápido não, mas que a gente está no caminho. Eu acho fantástico isso, assim, para mim você foi cirúrgica. Eu tô nesse ambiente, assim, politicamente, onde a gente vai, sei lá, se definir como esquerda há algum tempo. E uma das grandes dificuldades que eu sempre tive com essa perspectiva da esquerda é com esse ar de intelectualidade, esse ar de intelectualismo que não dialoga com as pessoas, entende? Dialoga no máximo entre eles mesmos. Assim. E eu vou ser honesto, não é por falta de conteúdo, é por entender que a linguagem tá errada, sabe?
E às vezes eu vou vendo os movimentos de direita, cara, eu sou honesto, nenhum problema, né? Eu até tenho amigos que são, nenhum problema com a molecada de direita e tudo mais, mas o que me chama a atenção é justamente isso, o reacionarismo, essa ausência de diálogo que aí tem para os dois lados, né? Mas eu confesso que hoje, analisando esse processo, eu acho que talvez a direita dialoga melhor com as bases do que nós, por entender uma linguagem mais popular, e eu acho que um caminho, aliás, nós nem sei, né? Estou dizendo por mim, mas eu acho que um caminho seria mais ou menos esse. Agora, o campo da docência, nós homens às vezes temos muito essa mania professoral de querer explicar tudo, de achar que a gente é que domina o conteúdo. Nas minhas experiências, assim, no meio acadêmico, Marina, eu sempre tive uma série de professor escroto que eu era obrigado a ler tudo que os caras estavam mandando e os caras não estavam nem aí pro que eu penso e tudo mais. Eu fico pensando, eu sou homem e vivi isso. Será que vocês, mulheres, vivem uma dificuldade nesse campo também da academia, ou não? Isso é um geral, assim, talvez seja um ambiente dos egos mesmo, dos ególatras. Como é que você pensa isso? Ah, não. Com certeza, a gente sofre bastante com isso. Eu acho que assim como as demais instituições que refletem a sociedade patriarcal que a gente vive, a academia é muitas vezes excludente, a gente vive muitas vezes num ambiente bem tóxico. Além de ser um lugar muito competitivo, e aí realmente vai ter uma disputa de egos grande dentro da academia, a gente participa disso. Eu acho que, a academia não é um espaço plural. A gente, por exemplo, na UFMG, no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito, a gente tem uma política de cotas para o ingresso no programa de pós-graduação, e o que a gente vê desde que a política foi instituída é que sobram vagas reservadas. Então, a gente ainda tem um acesso elitizado que contribui para esse clima de não muito pluralismo, para a manutenção das coisas como elas são, né? Porque eu acho que o pluralismo ele vai favorecer muito que a gente provoque mudanças nas instituições, na forma como a gente pesquisa, e a forma como a gente pesquisa e a forma como as instituições elas são dirigidas e pensadas hoje são estruturas machistas, elas são estruturas brancas e são lugares de privilégio. Eu acho que soma a isso tudo que eu estava falando, o fato da pesquisa ainda ser vista como um ramo dogmático, em que há exclusão de novas formas de aprendizado. A gente tem resistência em trazer para a academia a vivência política dos pesquisadores, em integrar saberes de diferentes áreas de estudos, saberes que não foram produzidos dentro da academia, então em receber o que foi produzido de fora. Então a gente tem uma resistência, e eu estou falando no plural como pessoa que participa da academia da forma como ela é pensada hoje, né? A gente tem uma resistência à pluralidade e é claro que isso vai reforçar os padrões patriarcais que estão fora da academia. Na verdade, a gente vê uma defesa muito da neutralidade da pesquisa. Nessa pretensão de neutralidade, ela nunca é neutra de verdade, porque ela acaba reforçando e mantendo esses padrões patriarcais que estão aí desde sempre, né? No caso específico da mulher pesquisadora, a gente percebe que a gente precisa se destacar mais para ser ouvida, que a gente tem que falar mais alto, às vezes a gente tem que assumir uma postura defensiva, às vezes a gente tem que assumir uma postura agressiva para ser escutada. Os casos, exemplos que são sempre dados, eles são muito reais, né? De às vezes a gente falar uma coisa em sala de aula e o homem falar a mesma coisa e o homem receber os parabéns, receber os créditos pelo que foi dito por uma mulher. A gente percebe que em alguns departamentos não há professoras, ou quando há essas professoras, elas são minoria. Se a gente fizer o recorte de classe e de raça, isso piora muito mais, né? Eu acho que se a gente for pensar em mulheres negras professoras, chefes de departamento, eu consigo imaginar que a maioria das faculdades não consiga somar mais de uma mão de mulheres nessas posições, de universidades não, de faculdades, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito espaço para ocupar. Tem até uma página que era de piada, mas que ficou muito famosa durante um tempo, que chamava Aqui Só Fala Homem Branco. Não sei se você já viu, era uma página de Facebook, mas era onde rolava denúncias anônimas de eventos acadêmicos em que não havia negro nem mulher.
o que infelizmente é o padrão no Brasil, né? Eu recebo muitos convites para participar, não como palestrante, né? Mas para assistir muitos debates sobre direito no Brasil, que não tem, às vezes, uma mulher participando, às vezes tem uma mulher como moderadora do evento. A gente não tem mulheres palestrantes. E assim, depois desse monte de páginas denunciando, da criação de grupos de mulheres que fortalecem a participação na academia de outras mulheres, a gente vê que a gente tem ganhado espaço. Ao mesmo tempo que a gente ganha esse espaço, parece que tem um movimento para que isso baste. Acho que muita gente acha que colocar uma mulher num evento basta. Ter uma moderadora participando do evento, basta. E aí as pessoas usam essa sessão como exemplo e deslegitimam a nossa crítica de falta de representatividade, né? Apontando uma ou outra mulher que tenha cargo alto, que seja referência nessa área de pesquisa. Então, assim, eu acho que o caminho ainda é muito longo. Acho que ainda falta aos demais pesquisadores, e aí falando principalmente dos homens brancos, que falta essa percepção de que um pequeno espaço não é suficiente, o que a gente já está conquistando não basta, e que a gente está perigando perder o espaço que a gente já conquistou. Porque as ações institucionais organizadas que nos garantem essa participação, mesmo que muitas vezes essa participação seja para cumprir uma cota de mulheres participando dos eventos, a gente está vendo um desmonte disso, né? A gente está vivendo uma reação conservadora a essa expansão dos direitos que a gente conseguiu depois de muita luta, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito, muito longo na academia. Definitivamente, não é um espaço competitivo só para homens. É um espaço muito competitivo e, às vezes, até difícil de ser ocupado por mulheres, sabe? Os departamentos são antigos, as pessoas que estão lá há muito tempo, a forma como a gente faz pesquisa é a mesma há muito tempo, o pouco espaço que a gente ganha é considerado o suficiente, é utilizado contra a gente para pedir mais espaço. Sem dúvidas, a gente ainda precisa... Estou falando a gente quanto pessoa, né? Porque eu acho que esse movimento não é só das mulheres. Não pode ser só das mulheres, não deveria ser só das mulheres. Deveria envolver também os homens, né? Então, acho que a gente ainda tem um caminho muito longo dentro da academia para falar que é um espaço inclusivo para as mulheres, sabe? Mas com esse seu discurso todo, Marina, eu acho que você vai ser acusada de comunista, não? Ninguém nunca te chamou de esquerdopata, te mandou ir para Cuba. Com certeza, com certeza. Como me disse uma amiga minha, esses dias, quem, né, entre as pessoas com alguma preocupação social que não foi chamada de comunista nesses últimos anos? O comunismo, ele virou sinônimo de tudo o que não foi integralmente igual ao projeto do governo atual, né? Ou melhor, das pessoas que influenciam o governo atual, porque eu acho também que a partir do momento que o governo atual não servir para os propósitos dessas pessoas, o governo vai virar comunista. E isso é muito, muito problemático, Gibran. Primeiro, porque isso captura a luta e a pauta de quem de fato se define comunista. Eu acho que ninguém sabe de fato, ninguém assim, né? Vamos falar, generalizando. Mas eu acho que a percepção sobre o que é o comunismo está passando longe de quem faz esse comentário geral, de quem acusa os outros de serem comunistas. Eu acho que, em segundo lugar, essa simplificação ela também cria, como sempre que essa narrativa ela é utilizada, um clima de nós contra eles. Usam essa lógica de amigo contra inimigo, né? Uma lógica que não favorece o diálogo. E não favorece o diálogo nem nessas esferas, mais à esquerda, menos à esquerda, mais à direita, menos à direita. Porque, assim, para que você seja considerado amigo, você vai ter que abrir mão, com certeza, de vários posicionamentos ou de várias opiniões sobre questões que talvez você não julgue tão relevantes, ou sobre as quais você simplesmente não consiga ou não queira discutir. Então, para ser considerado, né, inimigo, ou para não ser considerado comunista, você abre mão de posicionamentos, você abre mão do dissenso, né? Você acaba concordando com um monte de coisas que você nunca pensou muito a respeito, né? Você aceita um projeto que talvez nem te represente tão bem, simplesmente para não aceitar o projeto comunista, ou para não ser classificado como comunista ou como inimigo. Eu acho também que essa simplificação, tô pensando aqui, essa divisão do mundo em dois, ela apaga diferenças que existem até mesmo entre as teorias liberais. Sobra só um liberalismo,
que é um Frankenstein de pedaços de coisas que disseram diferentes pensadores e que foram reinterpretados por outras pessoas e que formam um monstrengo que é chamado de liberalismo, que é uma caricatura desse liberalismo, que é oposto à igualdade, como se liberdade fosse incompatível com liberdade, enquanto que tem muita gente que acredita que seja sim possível pensar em liberdade e igualdade. E essas pessoas, inclusive, são as pessoas que determinaram muitos dos projetos de democracia liberal que a gente vê ou idealiza hoje em dia, né? Eu até queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer que não existe direito tributário fora da democracia liberal. Então, não faz o menor sentido falar que algum tributarista é comunista. Embora exista tributação fora do Estado Democrático Liberal, né? A gente vê a história da tributação, ela é muito maior do que a história do Estado Social. O direito tributário, ele só faz sentido falar no direito tributário se a gente falar dentro de uma democracia liberal. O direito tributário, ele protege a propriedade privada, ele delimita os direitos dos contribuintes, ele determina a forma e o montante da propriedade privada que pode ser entregue ao Estado e o que não pode, o que deve ser resguardado para permitir a dignidade da pessoa humana. Enfim, só existe tributação porque existe propriedade privada dentro do Estado liberal, né? Só existe direito tributário, melhor dizendo, porque existe propriedade privada e porque qualquer ação que usa a tributação como instrumento é uma ação de manutenção da democracia liberal. Então, mesmo as propostas e as pesquisas que focam em reduzir desigualdade da tributação, elas não passam de ajustes realizados dentro do próprio sistema capitalista, usando as suas próprias regras. Assim, a gente vai ter posições liberais diferentes sobre a melhor forma de fazer esses ajustes dentro do direito tributário, qual vai ser a melhor definição de justiça colocada na Constituição, como conciliar liberdade e igualdade dentro do direito tributário. Mas tudo isso só está sendo discutido dentro do sistema capitalista, dentro de regras maiores, que são as regras, por exemplo, da Constituição, né? A gente não está saindo ali de um arcabouço, de um desenho, de um sistema que foi pensado dentro de uma ótica capitalista, dentro do desenho de uma democracia liberal. Tudo que a gente discute em direito tributário hoje, quando a gente fala de desigualdade, né, mesmo essas pesquisas que são consideradas mais de esquerda, elas são guiadas por uma norma maior, que é a norma constitucional. E a norma constitucional, acho que não pode ser colocada em dúvidas que é uma Constituição liberal, é uma Constituição que protege a propriedade privada, está lá no artigo 5º, é uma Constituição que foi desenhada por um sistema capitalista. Não faz muito sentido falar de tributaristas comunistas, né? E a gente lá na nossa linha de pesquisa da UFMG, a gente frequentemente é contemplado com essa crítica de que estaríamos fazendo pesquisas comunistas. E aí são críticas rasas e que eu acho que, igualmente, como a gente estava falando, são críticas que simplificam a miríade de pensamentos, de estudos de filosofia política, né, que refletem um liberalismo muito maior do que esse liberalismo simplificado que é colocado como o liberalismo conservador em oposição ao comunismo. É até difícil de dizer, porque é uma simplificação tão grande que às vezes eu não consigo nem me localizar assim, do que está sendo dito, sabe? Do que está sendo considerado comunismo, do que está sendo considerado liberalismo. Até porque esse limite ele é muito fluido, ele muda de uma semana para outra. O que ontem era considerado liberalismo conservador passa a ser uma medida comunista 2 semanas depois, né? A narrativa ela está muito fluida, eu tenho até dificuldade em ficar localizando, às vezes, onde está o debate. Assim, fazendo um disclaimer aí sobre a pesquisa que eu realizo, para mim não faz o menor sentido falar em tributaristas comunistas. É bom deixar isso claro. E aí, às vezes, as pessoas não têm essa ideia de que nós estamos falando, sim, de um Estado capitalista, que a gente vive num mundo a partir da lógica do capital. Então, acho que muito bem colocado por você falar sobre a nossa Constituição, ela dialogar com o universo que a gente está vivendo. E aí é nesse aspecto que eu acho assim, um absurdo você chamar alguém de socialista, de comunista, seja alguma coisa nesse sentido, porque, inclusive, às vezes está brigando para cumprir a Constituição, né? Então, é uma loucura. Mas, até fugindo um pouquinho mais, aproveitando e abusando de você, a gente tem uma grande discussão, que, aliás, eu até queria que ela fosse maior, infelizmente não é, mas nós temos uma grande discussão sobre a gente pensar
em formas de acelerar ou de otimizar essa pegada da tributação brasileira. A gente viu, inclusive, agora, recentemente, a Argentina discutindo essa questão da tributação das grandes fortunas, né? É curioso porque a impressão que eu tenho de que quando a gente fala em tributar grandes fortunas, eu já penso aqui, tipo assim, a classe média botando um cadeado no chinelo havaiana, sabe? Mas, enfim, você que está aí nesse âmbito, né, trabalha com isso, é seu ambiente de pesquisa, é a matéria que você tem essa vocação, como é que você enxerga essa possibilidade de uma taxação de grandes fortunas? Se você vê que isso é uma possibilidade razoável para o país, ou se não, isso é só um conto que disseram, como é que você enxerga isso com esse olhar mais técnico? Então, Gibran, eu acho que é uma possibilidade, assim como existem várias possibilidades que passam por tributar mais quem pode mais, né? Os super ricos. Não necessariamente isso vai precisar vir por um imposto sobre grandes fortunas, pode vir por meio do imposto de renda, pode vir por meio da tributação do patrimônio, né? Aumentar as alíquotas da tributação sobre herança, a gente revisar a tributação da propriedade rural e mesmo da propriedade urbana. Então, eu acho que tem vários caminhos que a gente pode seguir para pensar num sistema tributário mais justo. A ponderação que eu faço é que eu acho que a gente tem que pensar no sistema de forma integrada. Eu acho que num país como o Brasil, que tributa muito o consumo, a maior parte da base tributária está no consumo, que é uma tributação altamente regressiva, né? Quem gasta mais do seu dinheiro, da sua renda com consumo, é mais penalizado do que quem gasta menos. E até para essas pessoas o dinheiro vale muito mais, né? Às vezes você pagar um pouco de tributo, se você tem pouco dinheiro, pesa muito mais do que para uma pessoa que tem maiores condições. Então, o que eu acho é que a gente precisa fazer mudanças que sejam verdadeiramente estruturais. A gente precisa repensar a base de tributação no Brasil, a gente precisa fazer a migração da base do consumo para a renda e para o patrimônio. Enquanto a gente não conseguir fazer essa migração, eu acho que a gente vai ficar colocando tampões, fazendo mudanças paliativas no que diz respeito à desigualdade de tributação no Brasil. Eu também acho que a gente precisa fazer uma análise que seja concatenada com o sistema de gastos e despesas, mas não dessa forma, né? Como sempre as pessoas colocam os gastos antes de mexer na arrecadação. Não é isso. Acho que a gente precisa entender a função do Estado, a gente precisa entender quais são os objetivos, os fundamentos e os princípios da nossa República Federativa, e a gente precisa compreender que a gente tem muito ainda o que perseguir e que isso vai passar pela atuação do Estado, e se vai passar pela atuação do Estado, a gente vai precisar de política fiscal para alcançar isso, e aí política fiscal, tanto do lado dos gastos quanto do lado da tributação. Estou falando tudo isso por quê? Porque o IGF, né, o Imposto sobre Grandes Fortunas, está previsto na Constituição e nunca foi instituído, talvez ele sozinho ele consiga funcionar como um pequeno tampão. Então, a gente pode pensar em tributar os super ricos para resolver problemas de crise econômica gerada pela pandemia. Tem aí uma proposta de tributação de lucros extraordinários que até está sendo capitaneada por um brasileiro que veio da UFMG, o Tarcísio Magalhães. Ele hoje está na McGill, numa universidade do Canadá, e ele, junto com a professora Alison Christians, eles fizeram isso como modelo de tributação global, mas que seria plenamente adotada no Brasil. Tributar os lucros excessivos, né? Então, quem teve lucros não esperados durante um período de pandemia contribuiria para a reestruturação dos seus governos, né? Do seu país, no caso aqui do Brasil. Então, quem lucrou num contexto de aumento de desemprego, de quebra de várias empresas, da modificação dos padrões de consumo, da modificação da nossa estrutura mesmo, né? Que nunca mais vai ser igual. Acho que a nossa estrutura econômica, financeira, orçamentária não vai ser igual tão cedo. Então, a gente tem uma série de propostas localizadas que podem ser aproveitadas. Mas eu acho que a gente precisa pensar no Brasil não só em IGF, a gente precisa pensar em migração da base de tributação para renda e patrimônio, a gente precisa rever benefícios tributários. Não acho que é só extinguir benefício tributário, porque benefício tributário faz parte de política fiscal, ele pode ser bem utilizado, mas a gente precisa avaliar quando é realmente necessário, quando não é. Então, fazer essa política de revisão. E a gente precisa tributar mais
herança, tributar mais patrimônio, a gente precisa rever a tributação de TR e IPTU, a gente precisa rever a tributação do imposto de renda. Então, assim, a gente precisa fazer um esforço não localizado, um esforço mais macro aí para pensar numa reforma tributária verdadeiramente progressiva, verdadeiramente focada em combater as desigualdades. Não sei se respondi, mas o IGF ele pode ser uma boa opção, mas não sei se ele sozinho resolveria os problemas tão profundos que a gente tem no sistema tributário brasileiro. A gente precisa repensar outros tributos, a gente precisa pensar em redistribuir a forma como a gente está contribuindo, né? Nós contribuintes, como a gente está contribuindo para a manutenção do nosso estado social aí, né? Marina, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso programa, apesar do papo estar maravilhoso, mas o nosso programa ele tem essa limitação temporal. Mas eu queria saber de você o seguinte, a gente sempre pergunta para as pessoas o que você está lendo, o que você está vendo, o que seria talvez uma coisa que você indica, um filme, uma série, uma música, um livro, o que você deixaria para a galera que você falou, isso aqui é um negócio legal, que eu tive um insight bacana. Qual que seria a sua dica aí? Acho que tem duas coisas que eu posso recomendar, que eu achei bem legais, assim, que eu participei nos últimos meses. Primeira coisa sobre leitura, eu e meus amigos, então até fora da academia, fora do ambiente de trabalho, a gente montou um grupo de estudos do livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. A gente fez encontros quinzenais para ler juntos e discutir o que a gente estava lendo. E eu achei que foi uma experiência verdadeiramente transformadora, assim. Eu acho que ter incluído esse assunto no meu grupo de amigos foi muito legal. Então, a gente realmente discutir, né, feminismo, mais do que isso. Conhecer um pouco das histórias das mulheres. Que até é uma coisa que eu tinha pensado aqui, né, quando recebi o convite do podcast, de falar como é importante, eu acho, que pra gente lutar contra o machismo, pra gente desmontar essa estrutura patriarcal, mesmo que pouco, né, dentro do que está ao nosso alcance, a gente precisa conhecer a nossa história, a história das mulheres. Eu acho que a gente precisa compreender que o mundo que a gente vive não é uma experiência individual e que as experiências que a gente está vivendo não começaram agora. As opressões que a gente enxerga, elas não começaram agora. A gente também precisa entender que essa é uma luta de todas as mulheres, que a nossa pauta ela não pode ser excludente, ela não pode ser individualista. A gente precisa entender que a liberdade para uma mulher depende de libertar todas as mulheres, porque penso eu, né, claro que eu ainda estou em construção nisso tudo, mas penso eu que se a gente não entender isso, nós, as mulheres brancas, a gente vai continuar sendo instrumento do patriarcado para explorar outras mulheres, para continuar explorando a nós mesmas, porque ser instrumento de forma alguma pode significar ser livre, né? Então eu acho que justiça, na melhor acepção da palavra, ela tem que ser para o coletivo, não pode ser para um só, senão é injustiça. Então eu acho que a gente precisa estudar, a gente precisa divulgar a nossa história, a gente precisa reconhecer o protagonismo das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres periféricas na luta pelo direito das mulheres. A gente precisa apoiar e divulgar essas mulheres, essas pautas. A gente precisa ser parceira nessa luta que beneficia tanta gente. E aí a gente precisa criar a rede de apoio de uma para as outras e a gente precisa se enxergar como agente de mudança, né? Acho que a gente precisa entender que a gente faz a diferença mesmo se a gente não fizer nada. Que a gente está contribuindo para fortalecer, pelo menos para permanecer um sistema de opressão. E aí, nesse sentido, eu achei que foi muito legal a experiência de criar esse grupo, de ser um ambiente de escuta de outras mulheres, né? E aí alguns amigos participaram e puderam participar desse momento de escuta, de participar desse debate que foi conduzido principalmente por mulheres. Eu não sei se só o Caliban e a Bruxa seria um livro adequado para fazer isso, né? Eu acho que o Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, também seria um livro ótimo para leitura em grupo. O Erguer a Voz, da Bell Hooks, também é um livro que eu gostei muito de ler nos últimos tempos. A Potência Feminista ou O Desejo de Mudar Tudo, da Verônica Gago, talvez também seja um livro interessante para fazer essas rodas de leitura. Então, acho que uma experiência que com certeza eu recomendo é essa, mas eu acho que foi verdadeiramente transformador. Uma série que eu achei bem legal, que maratonei aí, foi Borgen. Não sei se você já ouviu falar dela, do Netflix. Não acompanhei, me fala. É uma
uma série dinamarquesa que mostra o dia a dia de uma política dinamarquesa que é a líder do Partido Moderado dinamarquês. E aí mostra muito de como funcionam as deliberações dentro do parlamento dinamarquês, acompanha a história, como é uma série, né? Claro que acompanha a vida privada dela, mas eu achei super interessante para mostrar como funciona, como a política é um jogo de concessões, como às vezes para ganhar num ponto você vai ter que perder em outro. Não sei se a política brasileira é perfeitamente transposta para a política, com certeza não é perfeitamente transposta para a política parlamentarista dinamarquesa, mas eu achei uma série muito legal, eu gostei muito de ver, acho que matou um pouco também a saudade de uns tempos para trás, da política, como funcionava a política brasileira, né, que a gente conseguia acompanhar mais essa construção de consensos do que a gente consegue acompanhar hoje. Eu achei bem legal a série, recomendo mesmo. E ela tem no Netflix, né? Tem no Netflix. Ah, que legal. Que legal. Bom, mas eu vendo você falar assim, né, sobre até... Porque a gente... É uma frase que eu digo muito, né, que é o simples e revolucionário, mas é porque às vezes a gente não tem dimensão de como as revoluções, elas acontecem nos ambientes mais corriqueiros, né, de juntar uns amigos para fazer uma leitura, para bater um papo e tudo mais. Eu suspeito que só faz esse tipo de coisa quem tem um olhar para o futuro esperançoso, quem acredita num dia melhor, assim. Dá para dizer isso, assim, que a Marina é uma mulher de esperança? Como é que você encara o amanhã? Eu sou muito esperançosa, eu sou bem otimista. Assim. Às vezes eu tenho meus momentos de desilusão, acho que é muito difícil, né, a gente se manter no Brasil de hoje em dia sem passar por momentos de desilusão, ainda mais sendo mulher, estando na academia, acompanhando tudo o que vem acontecendo. O maior acesso à informação também permite que a gente tenha mais notícia do que está sendo invisibilizado, né? É muito difícil passar por tudo que está acontecendo sem ter momentos de desilusão. Mas eu sou otimista, eu acho que... Eu também nem vejo sentido em não ser, né? Porque acho que a gente precisa tocar as nossas pesquisas, as nossas vidas, as nossas relações, acreditando que vai passar. Já passou algumas vezes, né? A gente já saiu de momentos ruins e eu acredito que a gente vai vencer essa também. Não pode perder de vista que a história, ela derrubou a gente muitas vezes, né? A gente não pode perder de vista que o patriarcado está aí para manter as coisas como são. A gente tem momentos de respiro, depois aperta, depois respira, aperta de novo. Mas eu acho que a gente precisa construir, a gente precisa dialogar, a gente precisa estar aberto para pensar em como, pelo menos, possibilitar momentos de respiros maiores, sabe? Como fazer isso ser mais inclusivo, como fazer isso, mais gente participar. Enfim, eu acho que, além de otimista, eu não vejo muito sentido em continuar não sendo. Eu acho que, para mim, pelo menos, né, todo esse trabalho, a participação na nossa comunidade, ela só faz sentido se a gente pensar que pode ser melhor e que a gente pode participar disso. Eu olho para frente com otimismo, com esperança. Pessoal, nós batemos um papo aqui maravilhoso com a Marina Marinho. Se você tem lá suas dúvidas, se você tem alguma consideração a fazer, escreva pra gente aí nos nossos comentários. Marina, te agradeço demais por esse papo, por esse tempo que você separou para falar com a gente. Eu sei que a vida tá corrida, então nem sempre é fácil arrumar uma agenda, assim, né? Que isso. Mas quero te agradecer, foi maravilhoso, assim, adorei o nosso papo. Eu que agradeço. Foi minha primeira experiência no podcast, então nem sei se as respostas saíram muito do jeito que estavam na minha cabeça, né? Mas espero que tenha sido proveitoso e que o podcast alcance muita gente aí e faça diferença para alguém. Foi muito bom. Obrigado, querido. Um beijo para todos vocês. Simples, mas revolucionário. Muito obrigada. Um beijo, gente. Foi um prazerão participar.